Olá, boa noite. Meu nome é Thaís, eu sou médica ginecologista e mastologista da OIA e eu tô muito feliz de estar aqui hoje para a gente falar sobre saúde preventiva, de já começar com o assunto do Outubro Rosa, que é o mês que a gente fala da conscientização, da prevenção do câncer de mama, mas vamos falar também num aspecto geral já de saúde da mulher. Trouxe aqui essa citação da COG, da Sociedade Americana, né, que define aqui: a excelência no atendimento à saúde da mulher é um elemento essencial para o bem-estar físico, intelectual, social e econômico de qualquer sociedade a longo prazo. E é um determinante básico da saúde das gerações futuras, né? A gente, né, sabe que as mulheres tem um papel fundamental, né, na nossa sociedade. Eventualmente, essas mulheres vão ser mães, e esse bem-estar é fundamental também para os seus filhos e para a sua família. E por que é tão importante a gente falar de saúde preventiva, né? Porque a gente sabe que o câncer ginecológico é o mais prevalente nas mulheres, sendo o câncer de mama o mais comum. Então, a gente tem uma incidência de mais ou menos um caso a cada 8, 10 mulheres, tá? Isso dá uma incidência em torno de 10 a 12%, tá? E o câncer de colo de útero também entra como um dos mais prevalentes em terceiro lugar. Então, e o mais importante é que a gente tem exames preventivos para esses dois tipos de câncer, tanto o Papa Nicolau para prevenção do câncer de colo de útero e a mamografia para o câncer de mama. Então, por isso que a gente fala tanto desses exames, e aí eu vou mais para frente aprofundar certinho, né, em quando fazer, né, e na importância desses exames. Então, como eu falei, o câncer de mama é o câncer mais prevalente na população feminina. E sinceramente, né, quais são os fatores de risco, quem deve se preocupar? Na verdade, só o fato de sermos, né, mulheres e o envelhecer são os dois principais fatores de risco, principalmente a partir dos 50 anos de idade, a gente começa a ter uma incidência maior. Por isso que a gente indica a mamografia anual, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia e a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia indicam a mamografia a partir dos 40 anos de idade aqui na população brasileira, anualmente, tá? Porque somente ser do sexo feminino e o envelhecer são os principais fatores de risco, tá? Aí temos, além disso, outros fatores de risco que podem, né, estar associados. A gente pode muitas vezes calcular esses fatores de risco em alguns scores de risco que a gente tem, e isso nos ajuda a fazer orientações e programações de rastreio, eventualmente para mulheres de alto risco, tá? O que a gente considera risco habitual e alto risco, né? A gente sempre fica nessa dúvida, mas será que eu tenho alto risco? Será que eu tenho que me preocupar, né, para fazer esse rastreio? Será que eu preciso começar antes? Então, vamos lá. O risco habitual populacional, como eu falei, é em torno de 10 a 12%, ou seja, uma incidência entre uma mulher em cada 8, 10 vai ter câncer de mama ao longo da sua vida, tá? Então, isso é um risco habitual populacional, tá? A gente fala em alto risco, uma mulher que tem um risco calculado, como eu falei, a gente tem scores de risco que a gente consegue calcular, a gente usa vários fatores que eu vou falar aqui, e aí a gente calcula e a gente considera uma mulher de alto risco quando o risco calculado dela é acima de 20%, ou seja, o dobro da população, né, do risco habitual. E aí, nessas mulheres que têm um risco calculado acima de 20%, a gente eventualmente vai indicar um tipo de rastreio diferente, tá? Mas no risco populacional habitual, a indicação é da mamografia a partir dos 40 anos anualmente, tá? Então, o que pode aumentar o meu risco, né? Então, o que pode, né, me tornar eventualmente uma paciente de alto risco? Geralmente,
principalmente histórico familiar, então tem aqui, ó, quem tem um parente de primeiro grau, tá? Geralmente de primeiro grau, quando a gente fala de pacientes de segundo grau, uma tia, uma avó, o risco já não é tão importante, mas sim um parente de primeiro grau com câncer de mama abaixo dos 50 anos, tá? E por que isso? Porque nesses casos tem uma chance maior de ter uma alteração genética hereditária, tá? Então, quando a gente começa a ter casos, né, de uma irmã, da mãe, e principalmente em idades jovens, antes da menopausa, isso pode, eventualmente, indicar a presença de uma mutação genética hereditária. Então, é algo que, eventualmente, a gente tem que avaliar com mais cuidado, tá? Se você tem um parente que teve câncer de mama do sexo masculino, tá? Por quê? Porque, de novo, também pode indicar uma mutação genética hereditária, né? O câncer de mama no homem é muito raro, existe, mas é muito raro, e aí, nesses casos, a gente eventualmente investiga, sim, uma alteração genética, tá? E outros fatores que podem aumentar esse risco. Geralmente, eles estão relacionados com aumento de tempo de exposição ao estrogênio, tá? Então, por exemplo, mulheres que nunca engravidaram até os 30 anos, ou que nunca engravidaram na vida, ou que acabaram postergando essa gravidez, vão ficar mais tempo em ciclos, né? Com o estrogênio, e a gente sabe que, eventualmente, a progesterona da fase da gravidez pode ser até um hormônio protetor da mama, tá? Então, por isso que a gente também tem uma menarca muito precoce ou uma menopausa tardia, ou seja, essa mulher teve mais tempo de exposição aí aos hormônios femininos, principalmente estrogênio, mas, de novo, esses são fatores que acabam impactando menos, para ser sincero, tá? A gente vai levar muito mais em consideração o histórico familiar, e aí sim, esses fatores aqui, né, de hábitos, de estilo de vida. Então, eventualmente, uma paciente que está com sobrepeso e obesidade, uma paciente sedentária, e a gente classifica sedentária uma pessoa que pratica menos que 150 minutos de atividade física por semana, e quem ingere álcool, eventualmente, diariamente, tá? E então, a gente fala tanto, né, de exposição a hormônio, né? Eu sei que a gente pode falar um pouco mais para frente, a gente fica muito preocupado com o uso de, eventualmente, anticoncepcionais por muito tempo, e também da reposição hormonal, né, na fase de menopausa, e eu entendo que isso é uma preocupação para fator de risco para câncer de mama, e sim, a gente tem estudos que eventualmente mostram um pequeno aumento, mas, de novo, é muito difícil, eventualmente, a gente isolar só um fator, cada estudo tem os seus vieses, seus comentários e ressalvas, e a gente sabe que, mesmo considerando um pequeno aumento, geralmente a gente está falando num aumento em torno de 1 a 2% em cima do risco calculado da paciente. Então, por exemplo, falando em população habitual, então a paciente que tem um risco em torno de 10%, se tomar anticoncepcional a vida toda, ou se eventualmente fazer uma reposição hormonal, esse aumento vai de 10 para 11%, tá? Talvez tenha sim um aumento de 1%, mas muitas vezes, quando a gente pesa risco-benefício e levando em consideração outros fatores, a gente não contraindica o uso tanto do anticoncepcional hormonal quanto de uma reposição hormonal, somente por isso, né? A gente sempre vai pesar vários fatores na balança e pesar prós e contras, riscos, benefícios, tá? E aí, uma coisa que eu quero pontuar é porque a gente fica muitas vezes com receio desses usos dos hormônios, e só esses fatores aqui, de ser eventualmente sobrepeso, obesidade, de ser uma paciente né, de uma pessoa que não está fazendo atividade física, e de ter uma injeção de álcool mais frequente, geralmente diária, eu digo diária, é uma taça de vinho por dia, pode aumentar o seu risco para câncer de mama em torno de 20% até 30%, ou seja, em torno de 20%, ou seja, é um risco maior do que eventualmente a exposição ao hormônio. Então, ou igual, tá? Então é algo que eu acho super importante, já que hoje a gente está justamente falando de prevenção, né? E quando a gente fala de prevenção, eu também quero deixar claro dois conceitos: um conceito de prevenção primária e um conceito de prevenção secundária, tá? Prevenção primária é justamente a gente atuar nos nossos hábitos e nesses fatores que
Se a gente consegue minimizar isso aqui, ou seja, fazer um bom controle do peso, né, manter a atividade física frequente, né, minimizar a ingestão de álcool, né, do cigarro, a gente consegue prevenir essas doenças, né? Prevenir, por exemplo, o câncer de mama em até 30%. Então, uma pessoa que é ativa está, sim, fazendo uma prevenção do câncer de mama e, obviamente, de outros fatores também, né, de saúde. Então, acho que isso é super importante a gente entender e valorizar isso, né? A outro ponto é a prevenção secundária. E o que é prevenção secundária? São os exames de prevenção, que eu falei no começo, principalmente, então, a mamografia para o câncer de mama e o Papa Nicolau para o câncer de colo de útero, né? Então, a prevenção secundária é importante para um diagnóstico precoce, né? Eles não evitam a doença, eles fazem diagnóstico precoce, o que melhora o meu tratamento e aumenta as chances de cura, né? Então, é isso que esses exames de prevenção fazem, essa é a função deles. Agora, o que eu acho que é super importante, eu acho que vai ser a mensagem dessa nossa conversa hoje, é essa prevenção primária. Então, quais são os hábitos, quais são os cuidados de saúde que a gente tem que ter, que vale a pena a gente investir, que vão nos ajudar na prevenção dessas doenças, além da nossa saúde e bem-estar. Tá? Então, agora falando sobre o câncer de mama, né? Quais são os sintomas e sinais que a gente tem que ficar atenta, que podem eventualmente sugerir, tá? Então, principalmente o endurecimento na mama, sentir uma nodulação mais firme, geralmente parece meio que uma bola de gude na mama, tá? Então, é uma consistência firme, a gente começa a perceber a pele mais espessada, avermelhada, pode ter retração dessa pele ou retração do mamilo, tá? Então, feridas na pele, né? Se formar uma úlcera que não melhora, ou também uma secreção inesperada pelo mamilo, principalmente sanguinolenta ou hialina, parecendo uma água assim transparente, tá? Então, qualquer tipo de sintoma que não melhora, persistente, sempre é importante, né, passar por uma avaliação médica, tá? E aí, né, eu também, né, a gente está já conversando hoje, adiantando o Outubro Rosa, que começou com um movimento em 1985, com a ex-primeira-dama americana, que foi um sobrevivente do câncer de mama. E aí, todo esse movimento é para essa conscientização sobre o câncer de mama, sobre medidas preventivas, sobre sintomas e sobre a realização da mamografia, que é o exame de prevenção, tá? Autoexame, isso é uma dúvida muito comum, né, das pacientes, faço, não faço, algumas vezes, né, isso traz uma dúvida, porque a mama, ela já tem, né, ela tem uma consistência mais heterogênea, algumas vezes a glândula amarela é mais firme, ela fica sensível, principalmente numa fase pré-menstrual, então, né, algumas pacientes percebem essa sensibilidade, algumas vezes pode até trazer uma preocupação, tá? Lembrando que o câncer de mama geralmente não dói, tá? Então, aqueles sintomas que eu falei, eventualmente você pode ter um desconforto, porque a pele está diferente, você tem uma lesão, né, já maior, e isso sim pode trazer um desconforto, mas o câncer de mama inicial, um nódulo pequeno, ou até microcalcificações, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, isso não traz sintoma de dor. Então, geralmente, essa sensibilidade mamária que a gente percebe bilateral, na mama como um todo, principalmente relacionado com o ciclo menstrual, né, naquela fase de TPM, isso não é um sinal de alerta, isso é mais uma característica da glândula mamária, tá? Então, um autoexame pode ser interessante para um autoconhecimento, mas ele não é indicado como método de rastreio, tá? Então, a gente sabe que o rastreio é efetivo para fazer diagnóstico precoce, né? Que foi o que eu falei. O que é diagnóstico precoce? É fazer o diagnóstico de uma lesão com menos de 2 centímetros. É isso que eu quero pegar, lesões pequenas. Quando a gente vai palpar, geralmente essa lesão já está com mais de 2 centímetros, tá? Então, ainda mais se eventualmente é uma mama maior, mais volumosa, é difícil a gente perceber.
Então, o autoexame não funciona como rastreio, tá? Então, ele não exclui a necessidade de passar em consulta médica e de realizar os exames de rastreio, mas pode servir como um autoconhecimento, mas, algumas vezes, isso pode gerar uma dúvida pela consistência da mama, tá? E aí, ó, foi exatamente isso que eu falei, né? O autoexame, ele não reduz a mortalidade, porque ele não consegue fazer esse diagnóstico precoce, que seriam de lesões pequenas, tá? E é justamente isso que eu falei, o diagnóstico precoce, que é importante. Então, vamos lá. Então, a mamografia, que é o exame de rastreio, tá? Infelizmente, o ultrassom não faz a função da mamografia, né? E por quê? Né, eu entendo que a mamografia é um exame mais desconfortável, ele é um raio-x, na verdade, né? Uma radiografia da mama. E eu entendo que tem sim um desconforto relacionado, e muitas pacientes vêm com essa dúvida: será que eu não posso só fazer ultrassom? E infelizmente não. Por quê? Todo ponto, né, que a gente está falando aqui é que a mamografia ela faz diagnóstico precoce. E diagnóstico precoce para o câncer de mama começa muito como microcalcificações, tá? Que são pontinhos brancos que aparecem nos ductos mamários e que vão aparecer somente na mamografia, tá? O ultrassom não consegue fazer diagnóstico de microcalcificação. E é nessa fase que seria o mais precoce possível de eu fazer um diagnóstico do câncer de mama, ou de um nódulo muito pequeno, e geralmente também um nódulo pequeno não é melhor visualizado. Ó, isso aqui é um nódulo, né, de câncer de mama, ele fica assim mais esbranquiçado na mamografia, mais irregular, com espículas, e a mamografia faz muito bem esse diagnóstico, tá? Então, por isso, a importância desse exame, porque ele consegue realmente detectar lesões iniciais, principalmente essas microcalcificações. Tá? E como eu falei, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, indicam a mamografia anual a partir dos 48 anos de idade, dos 40 anos de idade, aqui na população brasileira, tá? A gente tem estudos já mostrando uma incidência em idade mais jovem aqui na população brasileira, por isso que essas sociedades apoiam esse rastreio, tá? O Ministério da Saúde a partir dos 50 anos, e o diagnóstico do câncer de mama é feito com biópsia. Então, uma vez visto uma alteração, a gente sempre vai indicar uma biópsia para um diagnóstico definitivo, tá? É aquela classificação do BIRADS, né? Não sei se alguém já fez mamografia ou já viu de algum familiar. A gente tem uma classificação que chama BIRADS, que vai dar uma avaliação de risco da lesão, que leva em consideração o aspecto, o formato, né? Então, se for um nódulo, esse nódulo tem contornos bem definidos ou não, né? O tamanho. Então, por várias características, a gente vai classificar na suspeita de câncer de mama. E, geralmente, né, nos BIRADS 4 e 5, a gente indica a biópsia, porque já são lesões mais suspeitas, tá? O BIRADS 4, isso é um diagnóstico relativamente, algumas vezes, comum no consultório, e a gente tem uma variação muito grande de risco para câncer de mama, dependendo das características da lesão, tá? Então, assim, quando vem esse resultado, sempre é importante uma avaliação médica e uma indicação de biópsia para a gente definir, tá? E como eu falei, eventualmente tem mulheres que ficam, né, com receio, porque é desconfortável, a gente algumas vezes não entende o porquê, né, de fazer aquele exame. E eu acho que, então, momentos como esse são super importantes para a gente, né, desmistificar, esclarecer as dúvidas e entender a importância, né, de onde surgiu, o porquê que a gente tem que fazer, tá? Dicas, eventualmente, para ajudar no dia da mamografia para minimizar desconforto. Então, a gente sabe que a mama fica mais sensível, geralmente, em período pré-menstrual. Então, preferir passar a menstruação para, aí sim, agendar essa mamografia. Evitar passar, algumas vezes, creme ou hidratante logo antes de fazer o exame, que isso pode dificultar o posicionamento da mama. Tá? Então, eventualmente, prestar atenção nesses pontos pode minimizar o desconforto, tá?
E acho que agora a gente, né, então, entendendo, né, quais são os fatores de risco, essa questão de prevenção primária e prevenção secundária, a gente vem com essa importância, né, do nosso autocuidado, porque que é importante a gente estar atenta à saúde, atenta ao nosso bem-estar, né? E como a gente tem falado dos exames, né, de prevenção secundária, que são esses de rastreio, a gente indica o acompanhamento pelo menos uma vez ao ano para realizar esses exames, para passar em consulta médica, para fazer um exame físico completo, além da gente discutir muitas vezes contracepção, planejamento familiar, né? Tudo isso é super importante e faz parte, né, da saúde ginecológica da mulher. Então, a gente, né, sempre indica esses pontos, mas a gente também não pode esquecer que a consulta ginecológica também serve para a gente discutir, né, como está a questão de atividade sexual, educação sexual, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né, desse planejamento, né, familiar. Então, né, com que idade pretende engravidar, como que é essa linha do tempo, entender a sua fertilidade e, como eu falei, entender a importância da prevenção primária e de como esses hábitos influenciam a nossa saúde e até no risco de, por exemplo, desenvolver um câncer, tá? E a importância dessa nossa rotina, dessa nossa avaliação, pelo menos uma vez ao ano, vem da gente conseguir fazer o exame físico e o rastreio, principalmente do câncer de mama e do câncer de colo de útero, né? E do colo de útero não só, a gente tem o exame do Papa Nicolau, que vai ali avaliar se existem células alteradas na região do colo do útero, né? É isso que esse exame faz. Mas a gente também tem a vacina do HPV, né? Então a gente sabe que o câncer de colo de útero, o principal fator de risco é a presença do vírus do HPV ali na região do colo do útero, que pode agir levando a alterações celulares, atipias celulares, que eventualmente podem levar ao câncer de colo de útero. Se a gente consegue, né, evitar a presença do HPV e a gente tem a vacina que faz isso hoje em dia, né? Principalmente se você toma a vacina antes de iniciar, né, a atividade sexual, a gente está tirando o principal fator de risco para o câncer de colo de útero. Então, de novo, mais uma atitude, né, uma medida aí de prevenção primária, da gente diminuir fatores de risco, tá? Então, é um ponto super importante também para discutir e avaliar na consulta ginecológica, tá? Além de ser uma oportunidade de, né, de troca, de discutir, de esclarecer dúvidas, né? E aí, o que a gente pode, então, fazer para melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar e justamente fazer essa prevenção primária, que pode, como eu falei, né, reforço, pode diminuir em até de 20 a 30% o risco de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, tá? Então, a questão do cigarro, né, a gente evitar o cigarro, praticar exercício físico, e aí aqui, então, a gente está falando de pelo menos 150 minutos por semana, então poderia ser 30 minutos por dia, né, de 5 vezes na semana, ou 50 minutos 3 vezes por semana, e eu entendo muitas vezes a rotina corrida, né, entre trabalho e estudos, mas eventualmente um exercício que eu proponho para as pacientes e se a gente testar fazer atividade física de sábado e domingo, eventualmente que são dias mais tranquilos, que a gente não está tão cansada, que a gente consegue ter uma flexibilidade de horário melhor, e aí de segunda a sexta eu só preciso encaixar um dia, né, que acaba sendo mais corrido. E aí, eventualmente, a gente consegue completar esses 150 minutos, tá? A Organização Mundial da Saúde fala em 150 minutos, muitas vezes de atividade, né, aeróbica, então uma caminhada, um esporte, e eu acho super importante também reforçar a importância da musculação, né, principalmente se a gente está falando na idade de rastreio de mamografia em pacientes com mais de 40 anos, ou eventualmente chegando na fase de perimenopausa, a importância da gente investir numa musculação, investir na manutenção de massa magra é fundamental para a gente melhorar sintomas da perimenopausa, para a gente prevenir, aí, ó, de novo a palavra prevenção, prevenir a osteoporose, a osteopenia, que pode ser, né, a perda da massa óssea, ganhar mobilidade, força,
melhora de metabolismo. Então, eu sinto que essa conversa a gente está né, investindo em hábitos de saúde que a gente né, espera levar para sempre e que vão com certeza ajudar né, na nossa saúde e bem-estar e eventualmente a minimizar sintomas para o futuro. Tá? É uma das coisas que eu bato mais na tecla com as pacientes que eventualmente me perguntam o que eu posso fazer para me preparar para uma gravidez ou me preparar para a fase de perimenopausa. E eu sempre falo, é comer bem, é fazer atividade física, é controlar, né, manejar estresse, avaliar sono. E eu sei que algumas vezes parecem coisas óbvias, mas são né, hábitos e atitudes que são difíceis da gente né, tá ali implementando no dia a dia. Então, eu entendo essas questões, mas elas são fundamentais. E sim, se você me perguntar aqui que é a melhor coisa para se preparar para uma gravidez ou para uma perimenopausa, é já prestar atenção e investir nesses hábitos que vão aí te garantir saúde e bem-estar, né? E entender que é para sempre, né? Que a gente tem que começar e manter. Então, alimentação equilibrada, a questão do sono, que eu falei, né? Algumas vezes a gente dorme mal, a gente fica, né? No dia seguinte, isso dá mais fome, isso dá mais irritação, afeta o humor, afeta o bem-estar. Então, pode né, desencadear muitas questões, pode ficar mais ansiosa, pode piorar quadros de depressão. Então, a gente conversar sobre sono, entender hábitos, é fundamental também para esse processo. Diminuir a ingestão de álcool. Então, aqui, para câncer de mama, a gente está falando de mais ou menos uma dose de álcool por dia, né, para aumentar. Então, uma taça de vinho, né, por dia, algo que a gente tem que prestar atenção, eventualmente minimizar para uma vez por semana, por exemplo. Aqui essa questão de manejo de estresse, né? Então, entender qual que é a melhor maneira da gente conseguir controlar o estresse, seja por uma atividade física, uma meditação, algum momento. Então, tudo isso é super interessante a gente refletir e também conversar na consulta, né? Entender que seriam né, melhores caminhos para a gente conseguir melhorar toda essa questão. E essa questão de passar em consulta médica pelo menos uma vez ao ano para a gente conversar, para a gente examinar e estar em dia com esses exames preventivos que a prevenção primária e secundária andam juntas, né? A gente entender a importância de cada um e conseguir fazer pelo menos uma vez ao ano esse acompanhamento, né? E felizmente ou infelizmente, de todas essas recomendações, 6 dependem da gente, né? Que é avaliar esses hábitos e algumas vezes é isso que torna na rotina do dia a dia algo tão difícil da gente estar ali sempre implementando, né? E aí, só algumas curiosidades também para a gente finalizar e depois a gente abrir para as perguntas. É que, como eu falei, né, existe câncer de mama em homem, mas é muito raro, tá? Mais ou menos 1%, né, de todos. E com a campanha do Outubro Rosa, a gente consegue sim aumentar esse nosso rastreio. Acho que isso traz uma atenção, traz eventualmente uma maior disponibilidade de agendamento. Então, sim, é uma campanha, um momento importante para a gente prestar mais atenção para isso. E né, eu falei tanto de prevenção né, em estágio inicial, e por que é tão importante a gente fazer o diagnóstico de um câncer de mama que tem menos que 2 centímetros, que é considerado estágio inicial, os que têm menos de 2 centímetros? Porque quando a gente faz um diagnóstico nesse momento, a gente, com o tratamento completo que a gente tem atualmente, que vai envolver eventualmente né, uma cirurgia, químio, radioterapia, a gente consegue ter uma taxa de cura de 95% até mais que 95%, né? E taxa de cura a gente fala, né, num tratamento aí num prazo de 5 anos. Então, isso faz muita diferença, né? Então, sim, esses exames, tanto mamografia quanto Papa Nicolau, estudos mostram que eles diminuem mortalidade, porque a gente faz diagnóstico precoce e a gente trata melhor, né? Então, é por isso, né, que a gente fala tanto, tá bom? E eu acho que a grande questão que a gente né, veio aqui hoje falar é que essas medidas de prevenção fazem diferença, né? A gente não esperar ficar com um sintoma, né, ou né, chegar no momento, enfim, né, mais desequilibrado para prestar atenção e tomar essas medidas.
né? E olhar para a nossa saúde como um cuidado, né? Como uma prioridade, certo? E como é que a gente da OIA, né, nós médicas, nós equipe, podemos ajudar? A gente tem o nosso e-book e várias informações no nosso site, no Instagram, diariamente, né? Muitas informações e materiais muito interessantes, onde vocês podem consultar. E nós temos um suporte super bacana, super fácil, uma equipe que está sempre disponível para ajudar. Que também fica muito fácil de conectar, e tem esse QR Code aqui que vocês já podem entrar em contato se quiser para tirar alguma dúvida ou fazer um agendamento. Então, vamos para a primeira perguntinha anônima, doutora, que é a seguinte: Uhum. existe risco de um cisto se tornar tumor? Tenho muitos cistos nas mamas, mas até então apenas benignos. Você sugere uma investigação em menor intervalo de tempo? Não precisa, tá? Então, cistos são achados completamente benignos da mama, tá? Praticamente todas as mulheres vão ter achados de cisto em algum momento da vida, tá? Tem mulheres que realmente vão ter, o que eu falo é uma característica da glândula de cada mulher. Então, a glândula mamária, ela é reativa aos próprios hormônios femininos, tá? Essa ciclicidade hormonal. E aí, ali nos ductos das glândulas, né, nos ácinos que a gente fala, que é onde produz o leite, né, que a função da mama, no fundo, é produção de leite na amamentação, formam-se esses cistos, tem uma proliferação. O cisto, o que é? É uma bolinha de conteúdo líquido, tá? É uma proliferação, é uma resposta da glândula mamária. E isso é completamente benigno, tá? Não vira câncer de mama, não aumenta risco para câncer de mama, tá? E não precisa de biópsia ou de nenhum outro exame adicional, tá? É manter o controle de rastreio anual e eventualmente pode até ter mais sensibilidade mamária por conta da presença dos cistos, por conta dessa característica da mama ser mais sensível, mas é um achado completamente benigno. Boas notícias, né, doutora? Bom, temos mais uma perguntinha Sim, anônima, que é a seguinte: sobre reposição hormonal, ela aumenta legal. o risco de câncer? Olha, essa é uma pergunta polêmica, tá? A gente tem alguns estudos, principalmente aquele WHI nos Estados Unidos, que avaliou um grande número de mulheres, que mostrou um pequeno aumento, sim, de câncer de mama, mas como eu falei, em torno, mais ou menos, de 2% em cima do risco calculado, que eu falei que leva em consideração vários fatores de risco, tá? Mas é difícil, às vezes, a gente isolar só um fator. Esse estudo foi feito com tipos de hormônios e doses hormonais diferentes das que a gente recomenda hoje em dia, tá? Então, hoje em dia, a gente tem muito que a gente fala de hormônios bioidênticos, a gente sabe que o uso transdérmico e de progesterona natural, que é a micronizada, tem menor risco para esse estímulo, né, da glândula mamária e risco de câncer de mama. Então, assim, o que eu discuto? Sim, pode ter talvez um pequeno aumento. Eu sempre acho que vale a pena fazer o cálculo do seu risco, né? Como eu falei, a gente tem scores de cálculo que levam em consideração vários fatores que vão me dar aquele cálculo que eu quero saber se você tem um risco habitual ou um risco aumentado de ter câncer de mama ao longo da sua vida. E a gente consegue fazer simulações nesses scores de risco com o uso de hormônio. E eu mostro para as pacientes, eu boto o hormônio, tiro e mostro para elas que se você tiver sedentária e acima do peso, isso aumenta mais o seu risco do que se você usar hormônio. Então, a gente tem que, né, é isso, tomar cuidado, pesar prós e contras, eventualmente avaliar como estão os seus sintomas nessa fase da perimenopausa, outros fatores de risco. Mas, se você não tem um risco calculado muito aumentado, eu não contraindico a reposição hormonal, tá? Existem até mulheres que têm mutação genética para risco de câncer de mama e, dependendo, a gente também até avalia a questão de uso de hormônio. É muito caso a caso, e eu trago muito essa discussão, e eu sempre mostro essa mudança de risco quando a gente fala em sobrepeso e sedentarismo, sabe? Ele, algumas vezes, aumenta mais
do que um uso de reposição hormonal, ainda mais, como eu te falei, a gente tem opções hoje em dia que são menores, né, que são melhores do que os que foram usados nesses estudos que mostram esse aumento, tá? Então, eu diria que temos segurança em indicar a reposição hormonal quando ela está bem indicada. Essa decisão compartilhada é a paciente entender fatores de risco, entender qual que é o risco dela, e nessa fase de reposição hormonal, eu também converso com elas que não adianta só te dar hormônio, se é isso, se a gente não está prestando atenção, como é que está a alimentação, como é que está a atividade física, como é que está o todo, né? Porque eventualmente só também uma reposição hormonal não vai conseguir resolver tudo se a gente não está olhando para essa outra parte. Eles caminham juntos quando a gente está tentando melhorar sintomas e bem-estar e saúde, sabe? Então, e é justamente isso que a gente faz na consulta, nesse nosso acompanhamento. Muito bom, doutora. Arrasou. Acho que são informações muito importantes que a gente já pode começar aí a destrinchar, né? Cada uma destrinchar para o seu próprio cuidado, para sua própria prevenção. Muito importante esse papo. Muito obrigada pela presença, doutora. Foi um prazer. A apresentação foi show. Foi demais. Eu também queria agradecer a toda a equipe da OIA que auxiliou toda a montagem da apresentação, né, da configuração das imagens, que deixa tudo muito mais bonito também. Obrigada, gente. Uma boa noite para todas. Bom descanso. Obrigada, doutora. Boa noite, foi um prazer.